Buenos días a todos. Ahora sí. Hoy nosotros estamos en la última sesión de selección de indización de documentos. Y el tema de hoy, la temática de hoy es sobre odontología. Aquí presencialmente están también María Nália Conceição, Ana Lúcia Vigili, Lai Silva. Y fuera aquí de la sala tenemos también a Angélica, Marilda, creo que a Nilson, tal vez también, Jefferson. Y tenemos un invitado muy especial que es experto en este tema de indización de estudios en odontología. Entonces, me gustaría presentar aquí José Roberto Plácido Amadei. Él es uno de nuestros contratados para indización de documentos, de revistas indizadas en Medline y Lilacs. Ya tiene también, ¿cuántos años de experiencia? 12. ¿12? 12 años. 12 años de experiencia en indización de documentos adoptando la metodología Lilacs. Entonces, realmente está en muy buenas manos. Roberto va a hablar en portugués, pero va a hablar bastante despacio. Y yo voy a estar aquí al lado, escribiendo aquí algunas palabras, tal vez, traduciendo un poco dentro del chat. Pero si hubiera dudas, ustedes, por favor, nos avisen, ¿está bien? Que ahí yo voy contestando aquí. Y también pido a él para hablar más despacio, para que todos puedan comprender. Esta es yo creo que la presentación más profunda que hicimos de todas las sesiones, pero está buenísima, entonces estoy muy contenta con todo lo que hizo Roberto en esta presentación. Dejo a ustedes con Roberto y buena presentação. Muito obrigado. Gracias. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Sueli, pelo convite. Satisfação de estar apresentando um pouquinho da nossa experiência com a indexação em odontologia ao longo desses anos. Então, eu espero passar assim, as principais características da área, né, de odontologia e que facilite um pouco a indexação de todos, que conheçam um pouquinho mais a área e apresentar principalmente alguns descritores que são mais comuns na área de odontologia. Então, vou tentar falar bem pausadamente para que vocês possam compreender. Tá legal? E as dúvidas a Sueli pode ir já respondendo ao longo da apresentação. No final também a gente pode falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos, tá? Então, indexação de estudos em odontologia. Vamos aqui, deixa eu só localizar aqui o slide. Então, temos aqui o objetivo e os temas que vamos tratar nessa apresentação. Então, o objetivo da nossa sessão hoje é apresentar as categorias da área de odontologia e orientar sobre as regras de indexação segundo a metodologia Lilacs. Então, a metodologia Lilacs, que vocês já estão ao longo desse ano e também do ano passado, muita gente já tendo contato e aprendendo sobre as regras, as coordenações e tudo mais, né, para indexação de acordo com a metodologia Lilacs. Então, vamos fazer uma introdução sobre a indexação em odontologia, as categorias DEX para odontologia, a relação da odontologia com a saúde oral. Vamos falar também um pouquinho das áreas, quais são as áreas que compõem a odontologia, os descritores mais frequentes e exemplos para essas áreas, e também os principais qualificadores, que são aqueles mais comuns que a gente encontra quando indexa documentos em odontologia. E também depois, no final, a gente vai apresentar a última tarefa que vocês vão ter um prazo aí para fazer e fechar a última sessão. Tá legal? Então vamos lá. Então, a introdução. Bom, a indexação na área de odontologia, ela não tem muito segredo quanto às regras, porque ela vai seguir as mesmas regras de indexação para as demais áreas, seguindo a metodologia Lilacs. Então, as coordenações, lendo sempre o conceito do descritor, a nota de escopo, né, todas as orientações dadas em cada descritor. Então, a indexação ela vai incluir os descritores primários, secundários, os pré-codificados e também os tipos de publicação.
E o detalhe na área de odontologia, penso que para uma correta indexação, é importante conhecer todas as especialidades, ou as principais especialidades da área de odontologia, e as relações que elas têm entre si, né? Porque muitas vezes as áreas elas acabam se conectando uma das outras, né? Então, quando a gente fala de estética, a estética às vezes precisa da ortodontia para cumprir sua função, né? Então é isso que a gente vai tentar explicar um pouquinho ao longo da apresentação, tá? Então, no DEX, a odontologia tem por definição a profissão que se ocupa dos dentes, né? Cavidade oral, estruturas associadas, né? Para o diagnóstico e tratamento das enfermidades, incluindo a restauração de tecido defeituoso e faltante. Então, a odontologia ela cuida tanto do dente lá, que ele está cariado e ele precisa ser restaurado, quanto também daquele tecido que está doente, né? O tecido periodontal, ou o dente faltante da boca que precisa ser reabilitado. Então, essa é a definição de odontologia. E no DEX, ela aparece 3 vezes nas categorias, né? Técnicas e equipamentos analíticos, em disciplinas e ocupações, né? Então, a gente vê ali também, e em ciência e saúde. E aqui na coluna do meio, a gente pode ver todas as especialidades odontológicas. Então, aqui a gente já percebe que então, a odontologia ela é composta pela endodontia, ortodontia, patologia bucal, odontologia pediátrica, periodontia, prostodontia, odontologia e saúde pública e também a cirurgia bucal. Então, a gente não vai conseguir falar de todas as áreas, né? Mas vamos pelo menos falar das principais, ou aquela que a gente percebe que na literatura, nas publicações periódicas, aparecem com mais frequência. Então, para a gente começar a abordar o tema, tem aqui uma definição de saúde oral da OMS. Então, dizendo que uma saúde oral é fundamental, então, um indivíduo ter uma boa saúde e uma boa qualidade de vida. Então, para ter essa saúde, pode se definir como uma saúde oral, a ausência de dor orofacial, câncer de boca ou de garganta, infecções, algumas inflamações bucais ou feridas, enfermidades periodontais, as enfermidades da gengiva, cáries, perda de dente e outras enfermidades, e também outras desordens ou transtornos que limitam a pessoa e a capacidade de morder, mastigar, falar, sorrir, né? E repercute, então, na qualidade de vida psicossocial e bem-estar. Então, vocês vão perceber que a odontologia tem todas essas áreas, né, que compõem a odontologia para tentar tratar de todos esses aspectos que a OMS diz o que seria ter uma saúde bucal adequada, né? Então, tem aqui um gráfico com a odontologia e as áreas que a gente pode entender que compõem a odontologia. Então, temos ali a ortodontia, a operatória dental ou a dentística, né, muito conhecida, odontologia e saúde pública, periodontia, patologia bucal, odontologia pediátrica, endodontia, odontologia forense, a reabilitação bucal, cirurgia bucal, estética dental e odontologia do trabalho. Mas, na nossa apresentação, para não se estender muito e falar das principais, vamos apresentar aqui os conceitos, os descritores, os mais frequentes, do que a gente destacou em amarelo aí, tá? Que eu acho que é o mais utilizado, assim, o fundamental na odontologia, tá legal? Então vamos passar por cada uma dessas áreas e a gente vai começar com a ortodontia. A ortodontia ela é muito importante e a ortodontia ela trata basicamente da relação entre maxila e mandíbula, né? Então na saúde bucal, né, a nossa boca tem a maxila e a mandíbula, e a ortodontia é a especialidade que trata nessa relação. Então, ao morder, o quanto é alinhado a maxila com a mandíbula. Então, por conceito, a ortodontia é a especialidade dentária que se encarrega da prevenção e correção das anomalias dentárias e orais. Então, quando a gente fala de ortodontia, quase todas as publicações na área de ortodontia vai estar falando de maloclusão. Então, a oclusão é o alinhamento dessa mordida. Então, se existe um alinhamento inadequado, existe uma patologia, uma doença, né? E essa doença, então, ela é classificada e também precisa ser tratada.
Então, na área de ortodontia, os descritores mais frequentes que a gente pode encontrar são esses aqui. Então, tem a maloclusão, e a maloclusão ela tem a sua classificação em maloclusão de Engel classe 1, classe 2, classe 3. Isso vai depender muito do quão grave é essa disfunção entre a mandíbula e a maxila. Outra doença muito comum que a ortodontia trata é o prognatismo, isso com relação à doença. Depois a gente tem os aparatos ortodônticos ou os aparelhos ortodônticos, que são instrumentos tratados para corrigir a maloclusão. A cirurgia ortognática também, que é uma opção de tratamento. Para diagnóstico e avaliação, outros descritores bastante frequentes são a cefalometria, que é a medida das dimensões da cabeça, da boca, da face, radiografia panorâmica e também muito encontrado a oclusão dental, que é um descritor que trata exatamente da função, né, do alinhamento de maxila e mandíbula. Então vamos passar um exemplo sobre ortodontia. Antes do exemplo, tem uma telinha aqui só mostrando a definição de maloclusão, que é a posição e contato dos dentes maxilares e mandibulares. Então, como que é feito esse contato entre maxila e mandíbula e como esse contato, então, interfere nos movimentos de mastigação do indivíduo, né? Então, quando existe essa disfunção, existe a maloclusão. E essa maloclusão, ela tem as suas classificações aqui, né? Então, tem a oclusão dental traumática, tem as três principais, a maloclusão de Engel classe 1, classe 2 e classe 3, e também a mordida aberta. Então, falou de ortodontia, maloclusão é um dos descritores principais que vão aparecer. Então, tem um exemplo aqui de um título que é a estabilidade do tratamento sem extração da maloclusão de classe 2. Por que sem extração? Porque muitas vezes é preciso extrair algum dente para que o alinhamento entre a maxila e a mandíbula fique adequado. Então, nesse caso, o estudo é o tratamento dessa maloclusão de classe 2 sem a extração. Então, vamos aqui passar para indexar esse título através dos conceitos. Então, o descritor primário, que está bem claro, e a gente tem no DEX, maloclusão de Engel classe 2, o tratamento, então, com o qualificador terapia, e como resultado, como descritor secundário, a gente vai colocar o resultado de tratamento e também o pré-codificado humano. Então, esse é um exemplo clássico aqui de uma publicação na área de ortodontia, tá? Tratamento. Então, não tem extração, não é cirurgia, é só terapia, né? Como a gente só está indexando aqui o conceito do título, então, ficamos com o descritor primário terapia. Vamos para uma próxima área, que é a periodontia. A periodontia, por sua vez, ela vai cuidar dos tecidos que suportam o dente, né? Então, a parte da gengiva e do próprio periodonto. Então, por conceito no DEX, periodontia é a especialidade dental que se ocupa da histologia, fisiologia e patologia dos tecidos que suportam, unem e rodeiam o dente, né? Então, não é o dente em si, mas toda a estrutura que está em volta do dente e influencia, sim, na saúde do dente e na saúde bucal, tá? Dos principais qualificadores em periodontia, que a gente encontra periodontite, que é a inflamação do periodonto, gengivite, que é a inflamação da gengiva, enfermidades periodontais no geral, as neoplasias gengivais também, muito comum aparecer, a perda do osso alveolar. Essa perda do osso acontece muito em indivíduo que perdeu o dente. Então, quando não tem o dente e a base da boca, né, do osso fica exposta, e esse osso começa, então, a sofrer uma perda, começa a ocorrer uma perda óssea, né? Então, é uma doença periodontal muito frequente. A própria placa dentária também, que pode pegar tanto o dente e influenciar na saúde da gengiva, do periodonto. Em termos de tratamento, os descritores que a gente encontra são aqui a implantação dentária endóssea, né, quando a gente vai fazer um implante no dente e precisa colocar o parafuso dentro do osso. A fotoquimioterapia é outro método de tratamento para as doenças da área de periodontia. Terapia por laser. Para diagnóstico, a tomografia computadorizada por raio-x e a radiografia dental. Vocês vão perceber que na área de odonto,
os diagnósticos através de imagens são muito importantes, né? Então, a radiografia, tomografia, tudo que for imagem é muito importante na hora de odontologia, então é um qualificador que a gente precisa ficar atento na hora de indexar diagnóstico de doença. E eu coloquei aqui também algumas doenças associadas, porque na área de periodontia tem muita relação entre o que pode causar as doenças periodontais. E ultimamente na literatura a gente tem muito estudos sobre a obesidade, o tabagismo e a própria diabetes mellitus como causadora de doenças periodontais. Tá? Então, é muito frequente a gente encontrar as doenças periodontais com essas doenças associadas. Tá legal? Então, vamos aqui para um exemplo para periodontia. Temos aqui enfermidade periodontal, indicadores de higiene bucal em estudantes de secundária, Cartagena, Colômbia. Né? Então, passando aqui para indexar os descritores primários. Né? Então, está bem claro ali no conceito do título que a gente está tratando de enfermidades periodontais. Como não estamos analisando o texto completo, vamos ficar com o conceito do título, vamos deixar enfermidades periodontais como descritor primário e qualificador epidemiologia. Eu estou falando de indicadores, as características dessa doença numa determinada população, e é isso que pede o qualificador epidemiologia. Também como descritor primário, e um conceito que está no título, é a higiene bucal. Não é? Então está lá a higiene bucal, e ao analisar o texto, né, a gente vai ver que tem dados estatísticos sobre a higiene bucal dessa população. Né? Se tem higiene bucal adequada, o quanto é a escovação de dente diária, o hábito bucal. Né? Então, higiene bucal está no título de escritor primário. E também como primário estudantes, porque a gente está falando de um grupo específico, né? E também aqui vamos coordenar com estatística e dados numéricos, porque a gente está falando aqui da epidemiologia, a característica da doença numa determinada população, então o estudante coordena com estatísticas e dados numéricos. Como descritor secundário, respeitando a coordenação de epidemiologia, coordenar sempre com o país, tem Colômbia, epidemiologia, pré-codificados humanos, e na indexação, então, na metodologia LILACS, vamos colocar também a região não DEX, Cartagena, Colômbia. Tá legal? Então, esse é um exemplo bem, vamos dizer assim, tradicional e com muita frequência nos estudos de periodontia. Então, periodontia, a base do dente, os tecidos que envolvem o dente. Tá? Vamos passar para uma outra área, que é a odontologia pediátrica, que eu acho que também em espanhol muito utilizada é a odontopediatria. Odontopediatria é uma área que ela é uma área em si, mas também ela é multidisciplinar, porque na criança ocorrem todas as doenças que ocorrem nos adultos, né? Então, ele pode ter um problema de maloclusão, pode ter um problema periodontal, só que na odontopediatria o que vai diferenciar é a abordagem que o profissional vai dar ao tratar aquela criança. Né? Então, por definição, a odontopediatria é a prática da odontologia que se ocupa dos problemas odontológicos infantis, né? Para manter uma saúde bucal adequada e seu tratamento. É o cuidado dentário que pode incluir os serviços por especialistas odontológicos. Então, aqui mesmo na definição em espanhol, diz que os serviços, esse serviço pode ser oferecido por especialistas. Né? Então, se a criança ela vai ter um problema de maloclusão, quem vai tratar também é o ortodontista. Né? Então, é uma área que ela é meio multidisciplinar. Então, os principais escritores que a gente pode encontrar para a odontopediatria. Os traumatismos dos dentes, porque a criança brincando na escola, né, ocorre muito os traumas dos dentes, cárie dentária, a ansiedade ao tratamento odontológico, a criança às vezes tem medo do dentista, então tem estudos sobre isso, né, sobre o tratamento, sobre as técnicas de tratamento, tem a própria restauração dentária, o tratamento restaurativo atraumático dental, que é um tipo de tratamento restaurativo que ele não é tão invasivo. Então, ele utiliza técnicas para que a dor seja minimizada, então evite essa ansiedade ao tratamento por parte das crianças. Né?
Tem também os descritores muito encontrados, a higiene bucal, a saúde bucal, a questão da erupção dentária, né? Então a criança ela vai mudar a dentição dela para o dente decíduo, né? Que é o dente de leite, que é como é conhecido, para o dente permanente, né? Também tem as questões de erupção dentária, e o dente primário, que é o dente decíduo, né? E todas as doenças que podem envolver também a dentição primária. Então, passar aqui por 2 exemplos no caso de odontopediatria. O primeiro exemplo é a qualidade de vida relacionada com a saúde oral dos pacientes fissurados menores de 7 anos. Né? Então, aqui, os conceitos do título. Qualidade de vida, está bem claro ali no título, é um descritor primário. Saúde bucal, saúde oral no caso do título, mas ao fazer a busca no DEX a gente tem a saúde bucal. E aí depois a gente tem pacientes fissurados. Esse é um descritor que, na literatura, quando se fala em pacientes fissurados, a gente está falando de fissura lábio-palatina. Né? E a fissura lábio-palatina é um conceito que não existe no DEX. Então, para fazer a indexação desse conceito de fissura lábio-palatina, a gente precisa fazer a coordenação de 2 descritores, que é o lábio leporino, que é a fenda labial em português, que a gente chama, e a fissura palatina, que é fissura del paladar em espanhol. Então, sempre que tiver esse descritor fissura lábio-palatina, a gente vai precisar coordenar esses 2 descritores aqui, para cobrir esse conceito. Então, temos aqui os descritores primários, qualidade de vida, saúde bucal, lábio leporino e fissura del paladar, como fisiopatologia. Fisiopatologia por quê? Porque a qualidade de vida, no caso desse estudo, está relacionada à função, à perda da função que o indivíduo pode ter, a função bucal, por causa da doença. Não é uma questão psicológica em si. Então, a qualidade de vida não está relacionada à psicologia, mas sim a qualidade de vida quanto à função da boca por causa da fissura lábio-palatina. Aí os pré-codificados, que está bem identificado no título, humanos, pré-escolar pela idade e crianças. Vamos passando aqui. Tem um outro exemplo de odontologia pediátrica, que é a prevalência e etiologia do trauma dentário em crianças com idade de 6 a 12 anos. Também é um clássico nos artigos de odontopediatria. Então, para descritor primário, a gente tem aqui os traumatismos dos dentes, traumatismos dentários, com o qualificador epidemiologia. Por quê? Porque prevalência está no título. Só que a gente tem etiologia no título também. Só que a gente precisa procurar sempre colocar um descritor primário, um qualificador para um descritor primário somente, né? Então, analisando o texto, a gente percebe que o aspecto epidemiológico dos traumatismos, eles foram mais discutidos do que o aspecto de causa, né? O etiológico. Então, por isso que a epidemiologia ficou como primário e a etiologia ficou como secundário. A gente tem prevalência no título, a gente coordena, então, secundário nessa indexação, coordena também o país, porque é um estudo epidemiológico, com qualificador de epidemiologia, e os pré-codificados humanos e crianças. E tem um outro exemplo aqui também, nós já passamos pelos 2. Vamos para a próxima área. Endodontia. A endodontia já é a área da odontologia que ela cuida da parte interna do dente, né? Então, a ortodontia cuidou da fisiologia, né, da relação maxila-mandíbula. A periodontia cuidou do suporte, a endodontia ela vai cuidar do que está dentro do dente, né? Então, a especialidade dentária que se preocupa, né, na manutenção da polpa dentária em um estado de saúde, né, saudável, né, e do tratamento da cavidade da câmara pulpar. Então, é o canal radicular, a câmara pulpar, tudo que envolve o interior do dente é o que vai tratar a endodontia. Os descritores mais frequentes para a endodontia: então, reabsorção radicular, enfermidades da polpa dentária, doenças da polpa dentária. Para o tratamento do canal radicular, preparo do canal radicular, obturação do canal radicular. Dos medicamentos, tem os irrigantes do canal radicular, porque quando vai tratar a enfermidade do canal radicular, é preciso fazer a limpeza, tirar o tecido que está doente, né, e irrigar com esse medicamento. E depois de irrigar e limpar, utilizados materiais para a obturação desse canal radicular, como cimentos dentários. Para diagnóstico,
tomografia computadorizada por raio-x, a radiografia dentária também, para o diagnóstico, em aspectos anatômicos, a gente tem a polpa dentária, a raiz do dente, né? E também temos aqui instrumentos dentários, que em endodontia é muito utilizado, porque quando a gente faz o preparo e o tratamento, a gente precisa ter instrumentos adequados para fazer esse processo. Então, em artigos de endodontia, os instrumentos, qualificador e instrumentação é muito utilizado e a gente vai ver um exemplo logo mais sobre isso. O desenho do equipamento, porque influencia muito como aquele equipamento é feito e o quanto ele ajuda para fazer o preparo do canal. E também a pulpotomia e a pulpectomia, né, que é a remoção parcial ou total da polpa dentária. Então temos esses os descritores. Vamos aqui a um exemplo. Preparação do conduto radicular ou do canal radicular, usando análises por microtomografia computadorizada. Esse artigo aqui é uma revisão de literatura. Então, conceitos do título para descritor primário. Então, o preparo do canal radicular, né? Então, a gente tem o método para preparo, né? Usando aqui a microtomografia. Microtomografia para o raio-x também com o qualificador métodos. E a cavidade pulpar com o qualificador diagnóstico por imagem. Por quê? A gente tem conducto radicular no título, e conducto radicular é cavidade pulpar, né? E o que foi feito com essa cavidade? Foi feita a microtomografia. E a microtomografia nada mais é que um diagnóstico por imagem. Então a gente faz essa coordenação do qualificador com a própria técnica que foi utilizada para a avaliação do canal radicular. O pré-codificado humanos e o tipo de publicação que está no título, claro, é a revisão. Tá? Então, um exemplo de endodontia. Vamos para uma próxima área, a reabilitação bucal e também prostodontia. Eu coloquei dois conceitos para essa área da odontologia, porque na literatura a gente encontra muito falando em reabilitação bucal. Reabilitação bucal seria a área que ela trata para reabilitar a função do indivíduo por causa de estruturas faltantes. Então, se eu tenho a perda de um dente, eu preciso reabilitar a função daquele indivíduo, né? E por isso que tem a prostodontia aqui, que é uma especialidade dentária que se encarrega da restauração e manutenção da função oral por substituição de um dente perdido e estruturas relacionadas com dispositivos artificiais, que é aqui que a gente entra com as próteses dentárias, né? Então, aqui a gente não tem mais o dente, né? Foi perdido, então a gente precisa reabilitar essa função, né? É diferente, por exemplo, quando você faz o tratamento da cárie. O dente está lá, então eu vou tratar simplesmente a cárie dentária. Aqui eu vou reabilitar o indivíduo para a sua função bucal por causa de alguma perda de tecido. Os descritores mais frequentes para reabilitação bucal e prostodontia, que tem implantação dentária, o implante dentário endósseo, que é aquele implante que a gente precisa furar o osso, né, a base do dente para poder fazer o implante. A gente tem a prótese dentária, e aí, específico de prótese dentária, a gente tem os implantes dentários, a dentadura completa, dentadura parcial. Outro descritor importante é o desenho de prótese dentária, né? Então, tem bastante estudo sobre o tipo de prótese a ser utilizada, o design dessa prótese, o transplante ósseo, porque muitas vezes o indivíduo ele quer fazer um implante, só que a base que suporta o dente já não tem mais osso. Então é preciso fazer um transplante, fazer um enxerto ósseo, antes de que se possa fazer realmente ali um implante do dente da prótese, né? E outra área, uma doença relacionada com relação à reabilitação bucal é a própria síndrome da disfunção da articulação temporomandibular, que cuida da disfunção da maxila, e isso causa muita dor, muitas vezes, e é um descritor que está dentro, que se encaixa mais nessa área aí dentro da odontologia. Eu coloquei aqui porque vocês podem encontrar bastante artigos sobre esse tema. Então vamos a dois exemplos sobre reabilitação bucal. Temos aqui enxertos ósseos, mandibulares e biomateriais substitutos em implantologia oral ósseo integrada.
Então, a gente tem aqui os conceitos do título. Então, enxertos ósseos, se buscarmos no DEX, a gente vai ter transplante ósseo. Então, é um método de transplante ósseo. O que foi utilizado para fazer esse enxerto ósseo? Biomateriais substitutos. Então, biomateriais, a gente tem específico no DEX e também vem do próprio texto, a gente vai encontrar o descritor substituto ósseos, né, o substituto de ósseos. Nesse caso, com o qualificador uso terapêutico. Tem aqui a implantação dentária endóssea, porque está dizendo aqui implantologia oral ósseo integrada. Então, buscando no DEX, a gente vai chegar no descritor implantação dentária endóssea, métodos, e está dizendo que é na mandíbula. Então, o enxerto ósseo, o implante, ele é um procedimento cirúrgico. Então, mandíbula, cirurgia. Então, tudo isso coordenado aqui com um descritor primário para cobrir todos os aspectos do título. E o pré-codificado que a gente tem aqui é humanos, que é o que dá para pegar pelo conceito do título. Um outro exemplo de reabilitação bucal é sobre os transtornos temporomandibulares. Então, nesse caso aqui, é a toxina butolínica para o tratamento das desordens temporomandibulares. São descritores primários. Então, o transtorno da articulação temporomandibular. Então, a toxina butolínica é uma droga. Qualificador para ela, então, tratamento farmacológico. Aí a própria toxina butolínica, né, uso terapêutico. E a ação farmacológica dessa toxina. Porque sempre que a gente indexar uma droga, a gente precisa coordenar com a sua ação farmacológica, que nesse caso é neurotoxinas, e a gente pode ter essa certeza depois pesquisando no texto e vendo que aparece essa ação ao longo do texto. Uso terapêutico coordenando com o mesmo qualificador. E pré-codificado, humanos. Vamos para uma próxima área também bastante importante, que é a cirurgia bucal. Então, qualquer tipo de cirurgia, independente da causa que for feita na boca, entra aqui na área de cirurgia. Então, a especialidade dentária que se ocupa do diagnóstico e tratamento cirúrgico das enfermidades, lesões e defeitos da região oral e mandibular e maxilofacial, né, dos humanos, né. Vamos passar aqui para os principais descritores da cirurgia bucal. Na área de cirurgia, a gente vai usar muito o qualificador cirurgia, porque você vai ter uma doença e o qualificador ali como primário, né, cirurgia. Ele está falando que é o tratamento cirúrgico para uma determinada doença, um determinado problema. Então a gente vai ter os tumores odontogênicos, as neoplasias de boca, também na parte de cirurgia tem a própria extração dentária. O processo de implante dentário, de implantação dentária também é um processo cirúrgico. A osteotomia, que é a cirurgia no osso. E também a anestesia dentária. Né? Para fazer o procedimento, tem que fazer anestesia, que também são descritores que aparecem com frequência em conjunto aí para os artigos e os trabalhos na área de cirurgia bucal. Vamos a um exemplo aqui para a cirurgia, que é o comportamento hemodinâmico em cirurgias de terceiros molares, utilizando duas drogas, a lidocaína e a articaína. Então, como descritor primário. Então, a gente tem hemodinâmica, que está no título, e o qualificador para ela foi efeitos de drogas, ou efeitos de los fármacos. Por quê? Porque, nesse caso, o título está me dizendo que a intenção desse estudo é o comportamento hemodinâmico com o uso dessas drogas. Ele não está querendo dizer se a droga vai ser eficaz ou não para a cirurgia do terceiro molar. Isso já está estabelecido. Mas o que ele quer saber aqui é o que essa droga causa no comportamento hemodinâmico durante essa cirurgia. Então, por isso que o qualificador veio efeitos de drogas aqui, efeitos de los fármacos. Terceiro molar, cirurgia, porque a gente tem aqui especificamente falando terceiro molar. A extração dentária, que a cirurgia do terceiro molar é o processo de extração dentária, é um método de extração. Aí as drogas, lidocaína, que aí no caso que tem no título é o mesmo do DEX, e a articaína, que o descritor usado para articaína, ou autorizado, é a carticaína. Então os dois farmacologia, não uso terapêutico, pela mesma razão que eu expliquei do qualificador de efeitos de los fármacos. Porque aqui eu quero saber qual que é a ação da droga na hemodinâmica. Eu não quero saber se o efeito dela como uso terapêutico é adequado ou não. Né? Então aí seria uso terapêutico, se fosse o caso. Para fazer
a cirurgia, a droga é adequada. Não, eu quero saber a ação dessa droga na hemodinâmica nesse caso. Então, por isso que é farmacologia. Como descritor secundário, anestesia dental, métodos, não está no título, mas se trata de uma anestesia dentária, e pré-codificado, humanos. Vai ser um exemplo um pouquinho mais, com mais coordenações, uma indexação aqui de cirurgia bucal. Uma outra área é a operatória dental, ou que a gente conhece muito por dentística, né? Então é essa área mesmo que vai tratar lá do tratamento da cárie dental, da placa bacteriana no dente, né? E vamos falar aqui dos principais qualificadores mais frequentes dessa área. Então a gente tem como doença a cárie dental, a placa dental, para tratamento a restauração dentária permanente, o recobrimento dental adesivo ou a colagem dentária, o preparo da cavidade dentária. Então, porque sempre que você vai fazer uma restauração, você precisa preparar essa cavidade antes de colocar o material restaurador. Então, essa preparação é um processo dentro da área. Estruturas anatômicas aparecem muito na área de dentística aqui. A dentina, o esmalte dentário, e como drogas, os materiais dentários, flúor, os fluoretos. Em materiais dentários, está aqui no geral, mas existe uma infinidade de materiais dentários que são muitas vezes utilizados e também testados na área de dentística, né? Então, por definição, materiais dentários são os materiais utilizados na produção de bases de dentadura, restaurações, impressões dentárias e próteses dentárias, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui nos materiais dentro das categorias do DEX, a gente tem vários descritores específicos aqui em materiais dentários. Então, nos artigos dessa área, é importante ler atentamente o texto para tentar pegar sempre o descritor mais específico para representar ali o conteúdo do documento, para fazer a indexação mais específica possível. Tá legal? Então, vamos aqui para um exemplo. Tem dois exemplos, eu acho, aqui na área de dentística. Que o primeiro é a validação de um questionário para avaliar o risco de cárie em pré-escolares em Santiago do Chile. Então, descritores primários, cárie dentária. Se eu estou falando fator de risco aqui no caso, eu quero saber qual que é a causa da cárie dentária, né? Então, quais são os fatores de risco? É o hábito bucal não muito adequado, falta de higiene, ou o hábito alimentar, consumo de muito açúcar. É isso que está tratando do texto. Então, eu quero saber aqui a etiologia da cárie dental. Aqui, encuestas e questionários, normas, porque eu estou validando um questionário, né, sobre avaliar esse risco, então, por isso, qualificador aqui, normas. Medição de risco, métodos, porque é o tópico principal aqui, para avaliar o risco de cárie. Então, eu quero um método para medir esse risco de cárie em pré-escolares lá no Chile. E aí, como descritor secundário, reprodutibilidade dos resultados, porque quando a gente tem ali um estudo de validação, a gente quer saber o quanto esse estudo depois ele pode ser replicado e pode ser útil depois para avaliar esse risco. Então, reprodutibilidade dos resultados é um bom descritor secundário para coordenar. Fatores de risco, porque a gente está falando de risco e o texto vai discutir quais são esses fatores. Pré-codificados, humanos, pré-escolar, o Chile, também, porque tem o local específico aqui, e o tipo de publicação, estudos de validação, tá? Próximo exemplo aqui para operatória dental, e esse é interessante pelo seguinte, a área de dentística, ela trata muito de teste de materiais, né? E tem sempre novos materiais surgindo e sendo pesquisados, né? Então, veja esse título, estudo sobre as modificações dessa substância ou dessa droga, desse material que é YTZP, ou TZP, e cimentos de resina com nanotubos de dióxido de titânio. Então a gente tem vários materiais aqui que a gente precisa cobrir para fazer a indexação do conceito desse título. Então vamos começar com YTZP. Se a gente procurar YTZP no DEX, não vamos encontrar, porque não existe esse composto químico no DEX. Então, qual que é a estratégia aqui? A gente vai usar... Deixa eu passar aqui. Aqui. A gente vai usar a ferramenta Mesh Browser, que vocês devem conhecer. Está aqui no link
no topo dessa tela, que é o seguinte, aqui no Mesh a gente tem a indexação de descritores de compostos químicos. Então, entrando com a sigla do composto, a gente vai encontrar aqui no resultado quais são os descritores que compõem esse elemento aqui, que é esse cimento, que é o YTZP. E aí a gente encontra que o ítrio e o zircônio são os elementos que compõem a substância YTZP. Então, são esses mesmos descritores que a gente vai utilizar para cobrir o conceito YTZP lá na indexação. Então, passando aqui, a gente tem o YTZP coberto por ítrio e zircônio, com o qualificador química, porque a gente está falando da alteração desses materiais, né? A gente está fazendo a composição, estrutura química desses materiais, né? Também como descritor primário, e aí já está mais fácil a avaliação no título, que é cimentos de resina, química também. Titânio, está no título, qualificador química, e nanotubos também, química. E um descritor secundário aqui, ensaio de materiais, ou teste de materiais. Um descritor muito comum na área de odontologia, principalmente para a área de dentística, porque os materiais estão sempre sendo renovados, testados, e teste de materiais é um descritor secundário que vocês podem utilizar bastante para odonto. O próximo exemplo próxima área, que é a estética dental, ou estética dentária. A estética dentária ela tem crescido muito nos últimos anos, porque as pessoas querem ter sempre um sorriso harmonioso, a face harmoniosa, né? Então, por conceito no DEX, a estética dentária são habilidades, técnicas e padrões e princípios utilizados para melhorar a arte e a simetria dos dentes, para melhorar a aparência e também como a função dos dentes, da boca e da face. Tá? Então, tudo isso que trata a estética dentária, e ela também trabalha muito com outras áreas, né? A estética dentária precisa da ortodontia, precisa da periodontia, precisa da reabilitação bucal, porque uma boca sem dente não pode ter uma boa estética. Então, primeiro precisa reabilitar, fazer a harmonia da face, e aí sim. Descritores mais frequentes da estética dentária. Temos aqui a própria estética dentária, sorriso, oclusão dentária. Temos aqui a sensibilidade dentária, desmineralização dentária, porque às vezes o processo de branqueamento ele produz alguns efeitos adversos, que é a sensibilidade e a desmineralização. Então a gente tem aqui esses dois efeitos adversos dos estudos na área de estética dental. O branqueamento de dentes, os branqueadores dentais, que são as drogas, e também as coronas com frente estético, que são aquelas facetas dentárias, que agora eles colocam umas facetas na frente do dente para ficar branquinho, para melhorar a estética, que é um outro tipo. Um exemplo aqui, branqueamento dental, opções para evitar a hipersensibilidade dental posterior. Então aqui é um exemplo típico, falando de uma técnica de branqueamento que evite ter essa hipersensibilidade depois do branqueamento. Então, descritor primário, branqueamento dentário métodos, né, porque eu estou falando de opções de branqueamento dentário, sensibilidade da dentina, prevenção e controle, porque eu quero um método de branqueamento que evite ou previna a sensibilidade da dentina após o branqueamento. Né? E como descritor secundário, branqueadores dentários, efeitos adversos, porque eu estou tratando aqui de algo que evite a sensibilidade da dentina. Então, está discutido também que o branqueador aqui no texto, ele causa um efeito adverso, que é a sensibilidade. Também efeito adverso para branqueamento de dentes, que é a técnica, e sensibilidade da dentina com qualificador induzido quimicamente, porque o que induz a sensibilidade da dentina? Os branqueadores dentários, que eles são um pouco agressivos, né? E acaba causando a sensibilidade. Então, essa coordenação. E o pré-codificados humanos. Já falamos das áreas e estamos quase finalizando a apresentação. Vamos falar dos descritores secundários mais comuns. Então, desses que tem aqui na projeção, eu vou elencar dois, que é o ensaio de materiais, que tinha no exemplo, e propriedades de superfície, que são dois descritores bastante comuns. Então, vamos falar aqui de ensaio de materiais. Ensaio de materiais são testes ou provas de materiais e dispositivos utilizados para próteses, implantes, suturas, adesivos teciduais. Então,
é bem característico como no exemplo da dentística. Então, estou testando um novo material restaurador, um material que tenha uma melhor dureza, um material que não influencie na cor depois com a alimentação, não escureça e tudo mais. Então, um descritor bastante utilizado. O outro também, propriedades de superfície, né? Então, às vezes faz um tratamento com droga, um tratamento com laser, e eu quero ver qual que foi o efeito desse tratamento na superfície, na dentina, no esmalte. Então, um outro descritor que pode ser bastante utilizado aí na área de odonto, tá? Tem um exemplo para propriedades de superfície, como é o efeito da irradiação com laser, associada com a aplicação tópica de fluoreto sobre esmalte submetido à erosão e abrasão. Então, aqui nesse exemplo a gente tem claro que a gente está vendo qual é o efeito da irradiação a laser, tanto no esmalte dentário e também aqui nos fluoretos tópicos, né? Então, efeitos de radiação para esmalte dentário, né? Eu quero saber qual que é o efeito dessa radiação no esmalte. E aqui no secundário, para mostrar o uso desse descritor, a gente tem propriedades de superfície e efeitos da radiação. Então, eu quero saber a superfície desse esmalte, qual que foi o efeito dessa radiação efetuada. Então, exemplo bem característico. E dos qualificadores, principais qualificadores que podem ser encontrados aí na área de odontologia. Como eu falei, então, diagnóstico por imagem. Quase tudo na odontologia é diagnóstico por imagem. Eu preciso da radiografia, eu preciso da tomografia para ver como está a estrutura, para planejar o tratamento. Efeitos de radiação, a gente tem o tratamento por laser também, tem branqueamento dentário por laser também. Instrumentação, que é um qualificador não muito comum em outras áreas, mas comum em odontologia, porque a gente trata de instrumentos dentários, principalmente na área de endodontia, e química também, que foi o exemplo que a gente viu com material. Tem aqui um exemplo com dois qualificadores, né? Que é a análise da preparação, obtida por 3 técnicas de instrumentação do canal radicular curvo e através de tomografia computadorizada. Então, a gente tem aqui como conceito preparo do canal radicular, instrumentação, porque eu estou falando de instrumento. Então, esse é um exemplo bem legal para ver o uso do qualificador instrumentação na área de endodontia. Cavidade pulpar, anatomia e histologia, por quê? Porque eu estou avaliando exatamente o canal curvo. A gente tem vários tipos de canais. Tem um canal que ele é mais retinho e o canal que é curvo, que dá mais trabalho na hora de fazer o preparo. Então, eu quero saber como que é a instrumentação nesse canal curvo, por isso que veio com anatomia. E os descritores secundários, cavidade pulpar, diagnóstico por imagem, porque foi feito com a tomografia, e a tomografia computadorizada de feixe cônico, ou de aço cônico, métodos que foi utilizado aqui para o diagnóstico da cavidade pulpar e próprios instrumentos dentários também coordenado. Pré-codificados humanos. E aqui um último exemplo, que é o efeito de radiação e química. Então, é o efeito do laser de ERYAG na adesão da resina composta de adentina. Se a gente pesquisar por esse laser, o descritor permitido para esse laser, ou o sinônimo, é laser de estado sólido. Então, laser de estado sólido para cobrir o conceito ERYAG, que é o tipo de laser. Aí, ainda como descritor primário, dentina e efeitos de radiação, porque está dizendo aí, eu quero saber o efeito desse laser na adesão da resina na dentina. Resinas compostas química, porque eu quero saber o que esse laser causa na resina, né, em termos de transformação química e tudo mais, para fazer a adesão, porque a própria colagem dentária é um processo químico, né? Então, a gente tem aqui colagem dentária, ou recobrimento dental adesiva, métodos. Então, é um método de colagem, utilizando as resinas compostas com o laser de estado sólido aqui. Descritor secundário, dentina, efeitos de drogas, porque também a dentina, além de ela receber o efeito do laser, ela tem aqui o efeito da própria resina. Então, ela vem aqui como secundário. E o pré-codificado, humanos. É isso. Acho que eu falei tudo que eu planejei. Talvez tenha falado um pouquinho rápido. E vou passar aqui para a Ana, que vai falar sobre a tarefa 7. Ou também, se vocês tiverem algumas dúvidas, eu volto já já. Muy bien, Roberto.
verdadera aula de odontología, voy a hablar un poco sobre la tarea 7, que tendremos 10 ejercicios de selección múltiple. El intento de la tarea es trabajar con los descriptores del área de odontología, así como conocer estos términos en el vocabulario DEX. Entonces, hagan la búsqueda en DEX de los principales términos del enunciado y de las alternativas. Las respuestas están en las diapositivas y también en el vocabulario. Hay una cuestión con coordinación de calificadores, etiología y complicaciones. Acuérdense, cuando es conocido que la enfermedad A causa la enfermedad B, a enfermedad A, que es la causa, lleva complicaciones. Y la enfermedad B, que es el efecto, lleva etiología. Hay otra cuestión sobre epidemiología. Vean el término prevalencia en DEX, va como secundario y coordina con enfermedad y el calificador epidemiología. Hay otra cuestión que necesita hacer búsqueda en MESH. Si hay dudas, vean la diapositiva de Roberto, de operatoria dental con itrio y circonio. Él hizo la búsqueda en Mesh Browser. Hay el enlace en la cuestión para hacer la búsqueda. Entonces, es eso. La fecha límite es 7 de diciembre. La puntuación será enviada por correo electrónico y en caso de dudas, envíelas para el grupo de Red BVS. Es eso. Buena suerte. Ahora creo que Sueli vas a hablar. Sí. Gracias. Hola. Bien, entonces, muchísimas gracias, Roberto, por la excelente presentación que hiciste. Hay un comentario aquí interesante de Rosaline aquí en el chat. Y me gustaría hacer para que puedas ver aquí. Y también pido a todos los otros participantes que están en línea, si tienen dudas y preguntas o comentarios. Este tema, incluso, fue un tema que fue una sugerencia de, ahora no me acuerdo quién, no sé si es de Beatriz que está en línea, pero fue de la propia red, este tema de endodoncia, de odontología. Entonces, por este motivo, es que, entonces, si es de endodoncia, hay que llamar a Roberto porque es lo más experto en este tema. Y aquí hay un comentario de Rosalina en el chat, hablando que ha gustado mucho de tu presentación. Y el comentario es que parece que en algunos momentos es necesario conocer muchísimo el contenido, ser un experto en el tema específico, por ejemplo, odontología. Como tú ya trabajas en la Facultad de Odontología de la Universidad de São Paulo, ¿a cuántos años? 12 años. A 12 años. 12 años en la Facultad de Odontología, pero en indiciación de Medline. Medline, 9 años. 9 años. Sí. Entonces, él realmente tiene bastante conocimiento del área temática de odontología. Pero lo que yo estaba aquí, y no sé, ahí Roberto, si tú quieres también, Anália que está aquí, déjame mostrar a Anália aquí al lado, que no vieron a Anália hoy. En el momento de la indiciación, esta es una opinión personal, pero
Si ustedes después quieren comentar, es posible sí hacer una indización bastante profunda sin conocer de manera tan profundizada como Roberto. Es una opinión personal, pero me gustaría que tú comentaras a Rosaline aqui. Mas me pareceu que em alguns momentos que é preciso conhecer muito a área para inferir da maneira que ele fez em alguns exemplos. Quer comentar? Sim. Oi? Pode falar em português, tá? Rosaline? Rosaline. Ela é Rosaline. Rosaline, assim, talvez tenha parecido que precisa conhecer muita área, porque na explicação eu preferi falar em nível de detalhe para que vocês tenham uma compreensão sobre as áreas, né? Então, explicar em nível de detalhe o que é uma área, quais são as características dessa área. Mas é claro, vocês, como bibliotecários e já fazendo a indexação, a análise do documento, facilmente é possível fazer uma indexação como essa, ou imaginando que eu faço uma indexação tão profunda, com alguma experiência, indexando bastante sobre a área, né? Então, talvez a fala tenha dado essa impressão, porque eu quis deixar bem claro alguns aspectos e conceituar bastante alguns termos, mas isso não significa que precisa, assim, também muitos e muitos anos para fazer uma indexação bastante adequada e suficiente na área de odontologia. Pelo menos essa é a minha opinião. Acho que sim, é possível. Não precisa ficar preocupada com isso, não. Não sei se a Nália tem uma opinião. Concordo totalmente. Eu achei muito boa a sua apresentação. Legal. E explicar as áreas para entender as áreas, as especialidades, né, Roberto? Normalmente não são indexadas. Quando muito, como secundário, né? Mas ela só vai ser indexada como primário se estiver falando daquela especialidade. Mas foi muito bem explicado para entender os descritores relacionados, né, àquela área. E outra observação que eu anotei aqui, que ele explicou bem os descritores secundários, mesmo que ele esteja lá no título, fatores de risco, como num exemplo, ele vai ser indexado como secundário, porque lá na nota, porque ele vai ser um complemento lá do outro descritor primário, né? Muito, muito boa explicação, adorei. Só complementando lá a resposta dos dois, e para ser um bom indexador, a gente pode conhecer muito pouco da área, mas a gente tem que conhecer muito bem sobre a metodologia LILACS e o vocabulário DEX. Inclusive, essa é a intenção dessa capacitação. Isso sim a gente tem que conhecer bem. Quanto mais profundamente, a nossa indexação vai ser melhor. Posso comentar? Sueli. Solo me gustaría comentar lo que dijo Ana Lúcia. Es que cuando ella habla de conocer bien al DEX, no es conocer los términos, los descriptores. Es memorizar. No es memorizar los descriptores, pero saber cómo utilizar la herramienta, la herramienta DEX. ¿Por qué? Porque todos los descriptores ya tienen definición, notas de indización, tanto que al final de todas nuestras sesiones siempre hablamos, analizar bien el documento. La etapa de lectura técnica es la más importante de todas. Y después, la búsqueda por los descriptores dentro del DEX. Pero no hay necesidad ninguna de memorizar ningún descriptor. Es claro que con la experiencia ustedes ya van a conocer los descriptores que más van a utilizar, pero siempre la búsqueda de estos términos son, conocer cómo hacer estas búsquedas es la parte más importante. Y analizar definición, notas de indexación y la jerarquía. ¿Saben? Lo más importante es eso, no ni tanto conocer el área temática en sí. Bien, déjame ver, me parece que hay aquí alguien más quería, no sé. Me parece que
Beatriz está preguntando algo. Ah, no. Beatriz, aquí, muchas gracias a todos, saludos y nos vemos en el CRIX 10. Agora aqui, Romilda Teófano, para quem nunca viu esta área, foi uma aula muito boa, por sinal. Que bom. Mas preciso dizer que todos contribuíram para a apresentação aqui, com sugestões. Mas o Roberto é o que fez a base, né? 90% do serviço foi o do Roberto. Bien, creo que estos son los comentarios y dudas de ahora. A Wilson, muchas gracias por todo su esfuerzo. Ahora contamos con videos sobre indización en la metodología LILAC para promover la calidad de indización en nuestras redes. Caso ustedes no sepan, todos los videos de las clases que estamos realizando desde 2017 están disponibles en YouTube. Entonces, por favor, accedan todos. Tal vez los últimos es que no hemos cargado, pero tal vez solo esta, ¿no? Sí, hasta la última ya cargamos a todos en YouTube. Entonces, Wilson, pueden utilizar siempre que necesiten. Y también incluso nuestras presentaciones están disponibles para todos ustedes para que puedan reutilizar en sus clases también. Lo único que pedimos, que solicitamos es que hagan la cita, ¿no? Hagan la cita de que es una presentación que fue generada por Vireme, por nosotros aquí, pero ustedes pueden reutilizar tranquilamente las presentaciones. Todas las presentaciones, siempre también cargamos en SlideShare de una manera que se pueda bajar estos slides para presentación y reutilización. Lo único es solo hacer la citación. Bien, ¿qué es esto? ¿Quieren todas venir aquí? Vamos a tener, yo voy a enviar un correo a todos ustedes para que, para que todos ustedes confirmen la participación en la sesión presencial en el CRIX y en el próximo año. ¿Cadê a Laís? Laís, ¿cadê a Laís? Aquí. Ustedes ya conocen a Laís, de conversar mucho con ella por correo de LILAC, también por el grupo de Red BBS, y ella va a estar a frente de las reuniones del próximo año. De indización. Ya anunció también que en el próximo año vamos a tener nuevas sesiones virtuales sobre indización y voy a enviar a ustedes ahí algunas preguntas sobre lo que ustedes gustarían tener en el próximo año, ¿está bien? Entonces, también en el grupo voy a enviar ¿quién va a participar de la sesión presencial? Algo así, ¿está bien? Entonces, voy a enviar en el grupo. Bien, entonces es esto. Muchísimas gracias, Roberto, Ana Lúcia, Anália, una parcera de tantos años. Y Laís también, muchísimas gracias. Obrigada. En las últimas sesiones también ya hizo grande parte del manejo de todas las sesiones y en el próximo año va a estar a frente de todo este proyecto. Muchas gracias a todos y nos vemos en el CRIX. Chao, chao, gracias. Déjame. Gracias, chao, chao.